Apresento o meu primeiro convidado, o Dr. Nuno Palas, nutricionista e diretor clínico do Instituto Médico Privado. Obrigada pela sua presença aqui no consultório. Temos falado sobre a temática que vamos falar agora algumas vezes do sobrepeso como um fator de risco e potenciador de várias outras doenças. Hoje vamos falar sobre a obesidade infantil. Os números e as estatísticas não são animadores. Boa tarde, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa. Duas formas, não são animadores, ou seja, os números são ainda muito altos. Nós estamos a falar de uma obesidade e de um excesso de peso a rondar em crianças na ordem dos 30%, 31%, uma obesidade a rondar neste momento ainda os 11%, mas contudo começam a ter aqui alguma luz ao fundo do túnel. Ou seja, recentemente um estudo mundial de vigilância da obesidade e do excesso de peso infantil, promovido pela Organização Mundial de Saúde, reflete pela primeira vez um decréscimo desse valor, ou seja, analisando dados sob a mesma metodologia de 2008 para 2016 e verifica-se uma redução de percentagem de crianças, do número de crianças com excesso de peso e também com crianças obesas. Por isso, apesar de serem altos ainda, se calhar alguma coisa já está a mudar. A obesidade infantil, quando é que podemos dizer que uma criança não tem apenas uns quilos a mais e podemos diagnosticar a obesidade? Aí depende de várias formas, ou seja, a mais comum usa-se o índice de massa corporal, que é também a relação do peso com a altura, podendo também ser usadas as curvas de percentis, depende também aqui às vezes da idade da criança, da evolução. Por exemplo, este estudo utilizou o índice de massa corporal e as crianças tinham idades entre os 6 e os 8, 10 anos de idade. E então usa-se a classificação da Organização Mundial de Saúde, em que se tem excesso de peso, feitas as contas do IMC, do índice de massa corporal, acima de 25 e esse obeso acima de 30. E quais, na sua opinião, são as grandes causas para que ainda exista obesidade infantil e muitas vezes muito descontrolada? Sim, esse é um dos grandes problemas da obesidade, é que não há uma causa, ou seja, é multifatorial. Desde uma componente hereditária, por exemplo, hoje sabe-se que o risco de uma criança ser obesa, se ambos os pais forem obesos, é de quase cerca de 80%, se um dos progenitores é obeso, ronda aos 50%, ou seja, sem ser genética, há uma hereditariedade nessa doença por comportamentos e por herança de comportamentos. Desde a atividade física, é também outro fator, nós estamos a substituir muito atividades outside ou inside, mas de exercício, por atividades muito mais sedentárias em termos de recreação, desde gestão alimentar, familiar, desde o marketing até mesmo nutricional a nível de crianças, ensino na escola, também com cada vez mais horas passadas na escola e dentro da sala de aula, ou seja, é multifatorial. Infelizmente, esse é um dos principais problemas no seu combate. Tem que se agir em diversas frentes. Exatamente. Para combater. Exatamente. Não é? O código genético, portanto, pode de facto influenciar, vamos dizer assim, mas de facto o exemplo e os comportamentos é que são primordiais. Por exemplo, o código genético pode influenciar, por exemplo, no nível de metabolismo, estou certa? Sim. Mas depois temos os comportamentos, ou seja, o exemplo dos pais, a dieta que fazem em casa, tudo isto depois é absorvido e é logo nos primeiros anos de vida, não é? E está certíssima no aspecto, quer dizer, a questão do metabolismo, 80%, estima-se que cerca de 80% deriva da tal componente genética e essa nós não conseguimos alterar, temos que sempre nos ajustar a ela. Depois há efetivamente essa herança, ou seja, nas crianças, aquilo que eu costumo dizer muitas vezes em consulta é que não basta dizer, temos que fazer. Ou seja, não basta eu pedir para ela comer fruta, tem que me ver a comer fruta. E isto é fundamental quando nós passamos, por isso, e é fundamental principalmente se olharmos a um fator que é até aos 6 anos é quando uma criança, em média,
cria aquilo que possamos dizer que são os seus hábitos alimentares. E se numa determinada fase em que até tem mais atividade física, os hábitos, mesmo que maus, podem não ter influência no peso, mais tarde isso mesmo já pode acontecer. Ou seja, eu posso não ter uma criança com nenhum problema de sobrepeso, mas posso estar a criar um adolescente ou um adulto. A ser má na mesma, exatamente, não é? E daí também a questão da obesidade infantil ser usada como um preditor daquilo que pode vir a acontecer. Quer dizer, se nada fizermos, estima-se que em 2025 1 em cada 3 portugueses serão obesos. Ou seja, não é 1 em cada 3 terão excesso de peso, serão obesos. E isso é dramático. Quais os sintomas associados? Ao nível das crianças e da obesidade infantil, que tipo de outras patologias é que podem estar associadas aqui ao sobrepeso? Aí, diretamente, pode ainda não estar nenhuma patologia associada em fase, em idade pediátrica. O que é que pode estar a acontecer? Pode estar a acontecer é que, mais a nível até mesmo de foro mental, ou seja, exclusões, autoestima baixa, quer dizer, e isso levar a uma série também de fatores que podem ter impacto no desenvolvimento cognitivo da criança. Agora, o que é que está a acontecer? Está a acontecer é que doenças crónicas cada vez estão a surgir muito mais cedo. Ou seja, nós temos diabéticos tipo 2 mais cedo, nós temos hipertensos mais cedo, ou seja, nós temos dislipidemias, ou seja, alterações a nível lipídico mais cedo, ou seja, tudo isto acaba por acontecer, se calhar ainda não em fase pediátrica, mas muito mais cedo. E esse é um problema para o qual, acima de tudo, nós usamos a questão da obesidade infantil, que é como é que vamos ter em adultos. Porque ao conseguirmos controlar a obesidade infantil, estamos eventualmente a controlar a obesidade em idade adulta, portanto só tem aspectos positivos. Não é? Que terapêuticas é que o doutor, enquanto nutricionista, na sua consulta, acha que são as mais eficazes e em que idades? Porque cada idade é uma idade, não é? As crianças não compreendem da mesma forma os argumentos. Portanto, da sua experiência, como é que funciona aqui depois a terapêutica? É muito variável e essa é a fase mais complicada. Porquê? Porque a consulta em crianças, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não pode envolver só crianças. Ou seja, a questão familiar é inerente. Ou seja, nenhuma criança come 1 quilo de cereais se alguém não lhe der. Ou seja, é muito importante discernir, em primeiro lugar, a motivação, porque se é a mãe ou o pai que leva a criança, se a preocupação vem da criança, aí o envolvimento desta é diferente na consulta, mas, em boa verdade, grande parte da consulta vai se centrar no seio familiar, ou seja... E normalmente são os pais, ou existem de facto crianças que se sentem incomodadas com isso e pedem elas próprias para ir à consulta? Cada vez mais são as próprias crianças que pedem para ir à consulta. Ou seja, cada vez mais noto que parte da própria criança, ou seja, no pai já há aquela preocupação, já há nas consultas, consultar o livro com evolução do índice de massa corporal ou do peso da estatura, mas muitas vezes já noto que é mesmo a própria criança que pede ao pai que quer fazer alguma coisa por aquilo que eu estava a falar até mesmo anteriormente, seja porque é excluída, seja por isto ou por aquilo, seja... Às vezes há bullying também, não é? Seja por essas questões, ou seja, agora, temos sempre que perceber aí, em primeiro lugar, a causa, ou seja, eu só vou ter sucesso na intervenção se atuar na causa. Ou seja, cada caso aí é um caso, não é? Aí é mais do que em adultos, cada caso é um caso, porque depende sempre muito destas duas coisas, que é de quem vem a motivação para a consulta e depois do estudo até da própria família. Ou seja, se nós estivermos a falar de uma família de peso descontrolado, então aí, efetivamente, grande parte da consulta vai se centrar no seio familiar e não tanto na criança. Portanto, deixa de haver só um paciente, é isso? E essa é a principal dificuldade. Por exemplo, ainda há dias no Congresso Nacional, em Lisboa, havia um estudo engraçado que estudava um pouco a influência dos avós no índice de massa corporal, ou seja, no grau de obesidade das crianças. E o estudo concluiu que, efetivamente, crianças que passavam mais tempo com os avós
tinham um IMC mais elevado. Contudo, e esta é a ressalva, e por isso é que também os nutricionistas são muito importantes também neste aspecto, é um estudo interessante, pode se calhar refletir a realidade, mas também a população alvo deste estudo já era uma população um pouco enviesada. Porquê? Porque já eram crianças no Hospital Tomar da consulta da obesidade e diabetes, ou seja, à partida também já seriam sempre crianças mais propensas a ter IMCs mais altos. Mas se calhar passa muito por aí, ou seja, é quando às vezes hoje se fala muito da questão dos pais, temos de falar mais até se calhar da questão dos educadores, porque à escola... Todas as pessoas que interagem no fundo com a criança vão afetar o comportamento alimentar, não é? Com uma questão engraçada, que é cada um, entre aspas, passa a expressão, chuta a culpa para o outro, ou seja... O pai passa a bola para a escola passa a bola para os pais é para os avós é para os pais, ou seja, e o mal é quem fica no meio e quem acaba por apanhar sempre esta bola no meio é a criança. E por isso a intervenção, o foco tem que ser sempre na criança, independentemente de nós termos que identificar mais agentes de intervenção quando queremos administrar um plano alimentar. Do ponto de vista psicológico, a terapêutica só tem a ganhar se houver uma multidisciplinaridade deste género. Sim, aí é fundamental. Por exemplo, muitas vezes a integração da parte de psicologia e também mesmo a questão do plano alimentar é muito importante, porque há casos de excesso de peso em que às vezes o objetivo da terapêutica alimentar não será até mesmo promover uma perda de peso, mas sim estancar o aumento. Ou seja, e nós sabemos que depois a evolução à altura fará o resto, ou seja, manter aqui o equilíbrio adequado entre aquilo que é o peso e aquilo que é a estatura. E em muitos casos não se vai centrar até numa perda de peso líquida, por assim dizer, mas sim num estancar de um aumento e permitir que depois seja o desenvolvimento cognitivo que faça o resto. Temos que monitorizar muito bem a restrição de calorias, muito mais do que no adulto. Porquê? Porque a criança ainda precisa de energia disponível para construir tecidos, para formar tecido ósseo, para formar músculo. E por essa via, os cálculos, de certa forma, técnicos têm que ser mais rigorosos e têm que obedecer, se calhar, alguns padrões, e aí sim a idade é fundamental, para percebermos até onde é que podemos ir nesse processo de restrição. Por outro lado, há famílias que se queixam, vamos dizer, entre aspas, que de facto, ao nível dos gastos, no gasto de supermercado, por exemplo, uma dieta saudável, com produtos biológicos ou melhores produtos e alimentos, vamos dizer assim, que têm preços mais elevados. Já lhe surgiu este argumento? Não? Por acaso não, esse argumento não surgiu, ou seja, e mesmo que surja, não corresponde bem à verdade, ou seja, porquê? Porque se eu tiver uma refeição em que ela seja enriquecida em legumes, em que tenha sopa, em que tenha uma fonte de proteína animal mais leve ou uma fonte de proteína vegetal, a refeição fica mais barata do que uma refeição com uma fonte de proteína animal em maior porção, do que hidratos de carbono em maior porção, do que refrigerantes, do que a água é mais barata do que os refrigerantes. Felizmente em Portugal sim, há outros países em que não acontece isso, mas felizmente em Portugal sim. Há que desmistificar também um pouquinho esta ideia, não é? Sim. E depois outra coisa também que é fundamental, que é a crianças nós temos que dar quantidades de crianças, ou seja, às vezes também há muita a questão de se exagerar no prato, quer dizer, e se eu estou a fazer o prato para o meu filho, eu estou quase a pôr a mesma quantidade que aquilo que ponho para mim. E isso é um erro importante e que nós devemos estar atentos. E o primeiro sinal é sempre a balança. Porque o estômago é um músculo, não é? E se nós habituarmos a criança a comer mais do que deveria, o músculo vai aumentando e aí já estamos a gerar o problema, porque a criança não se sente satisfeita. Exatamente, os níveis de saciedade vão sendo cada vez mais difíceis de ser atingidos, vamos sempre precisar de mais quantidade de calorias, de mais quantidade de alimentos, e aí vamos sempre avolumar muito esse problema. Por outro lado, estamos a falar, por exemplo, os açúcares e outras substâncias são altamente viciantes. E como retirar a uma criança que esteja, de facto, viciada, como é que se consegue retirar? Não é possível passar de uma criança que só gosta de batatas fritas para brócolos. Isto tem que ter Sim, é muito difícil. Crescendo. Essa transição é importante. E por isso é que também é muito importante que os pais também tenham a consciência de uma coisa, que é,
Em termos alimentares, há caminhos que podem ser reversíveis, mas muitos deles são irreversíveis num aspecto, ou seja, sabe-se que o sabor do doce e do salgado são inatos, ou seja, a partir do momento que são despertados nas crianças, passam a ser, por regra e numa generalidade, sabores adquiridos. Ou seja, quando eu estou, por exemplo, a introduzir um iogurte na diversificação alimentar normal da criança, se eu começo logo a introduzir iogurtes açucarados, aromatizados, vai ser muito difícil, em idade pediátrica, andar com este comportamento para trás. Ou seja, vai ser muito difícil depois que o meu filho goste de um iogurte natural. E aqui entra a pediatria também, não é? E por isso a questão de começar logo por um iogurte natural é mais azedo, vai demorar mais a ser introduzido, mas o palato vai ser treinado. Quer dizer, e a partir do momento que nós estamos a treinar o palato da criança, aquele vai ser um sabor adquirido. E vai ser muito mais fácil que ela goste desse sabor. Por exemplo, há um estudo também que refere que se a diversificação, quanto maior for a diversidade alimentar, a diversificação alimentar das crianças até aos 2, 4 anos, mais alimentos elas vão comer depois ao longo da vida. Ou seja, têm mais tendência a experimentar mais e a gostar de mais alimentos do que crianças que têm alimentações muito mais monótonas, muito mais restritivas. E por isso a paciência dos pais é muito, muito importante nesse processo. Em relação ao papel da escola, o que é que tem mudado nos últimos anos, mas, sobretudo, o que é que ainda se pode fazer mais, na sua opinião? Não, ou seja, as escolas são um meio de educação fundamental. Ou seja, defendo muito, e isto tem que se começar logo em crianças, defendo muito que nós temos que ser consumidores conscientes. Ou seja, mas pode haver sítios onde as proibições ou regras mais rígidas façam sentido e as escolas, na minha opinião, deve ser um desses sítios. Tem-se feito já alguma coisa, nomeadamente, por exemplo, a nível da questão das máquinas de vending, até mesmo ao nível da restauração, se bem que essa matéria é uma matéria que, na minha opinião, não tem sido trabalhada da melhor forma, porque diabolizando também muito aquilo que é a alimentação no ambiente de cantina escolar, acabamos por afugentar crianças para meios alimentares que vão ser, sem dúvida, muito piores. Para o café do lado, para o café da frente, em com toda a certeza, quase todos os dias vão comer batatas fritas, fritos, e por isso a diabolização da cantina escolar não faz, na minha opinião, qualquer sentido e acho que pode ser um risco ainda muito maior. E por isso é algo que não funciona, se calhar, 100% e tem que ser trabalhado, como se calhar tem vindo a ser em parte, e isso tem que fazer parte. Agora, só vamos conseguir chegar se houver aqui uma extensão das famílias. Ou seja, a escola isolada não vai fazer nada, como as famílias isoladas também não irão fazer nada. Mas porquê? Porque nós não posso ter na escola um almoço enquadrado e ajustado, quando depois mando no lanche para os meus filhos alimentos com excesso de gordura, com excesso de açúcares, e uma coisa vai sempre colidir com a outra. E por isso tem que existir sempre aqui uma harmonia entre a escola e as famílias e aproveitar aquilo que já se faz também de bem nas escolas. Porque há muitas empresas que fornecem exatamente as nossas escolas e os pais, pelos menus, conseguem perceber que há alguma preocupação. Sim. E nestes últimos anos tem, de certa forma, melhorado muito. Ou seja, na minha opinião, a 2 níveis. A nível da segurança alimentar e a nível da qualidade nutricional daquilo que é oferecido. Por exemplo, nós agora também temos escolas e temos uma opção vegetariana. Concordo com ela ou não, esteja mais ou menos equilibrado, mas é sempre mais uma opção. E é mais uma preocupação para um grupo populacional conseguirmos também na escola haver esse enquadramento e lá está, e ser um prolongamento da família, se as famílias assim o entenderem. Por último, perguntava-lhe se concorda com as medidas que o Estado tomou com estes impostos sobre alguns alimentos, se acha que é por aí que também podemos chegar a melhorias ou não? Em parte concordo, ou seja, em primeiro lugar, medidas isoladas, na minha opinião, nunca terão uma grande intervenção naquilo que nós possamos chamar num cidadão consciente e informado. Pode ser um caminho que conduza as pessoas a um determinado tipo de comportamento,
Mas também para isso temos que dar muitos mais sinais para que as pessoas possam fazer. Ou seja, não é pelo facto de taxar um alimento que de uma forma líquida vou fazer com que as pessoas não o comam, certo? Ou não o bebam, neste caso. De certa forma isso pode estar a acontecer, mas pode estar a acontecer um desvio desse alimento para outros, que se calhar são um pouco mais interessantes, mas não são o ideal. Ou seja, e por isso o acompanhamento é muito importante quando nós falamos de um problema multidisciplinar e multifatorial. Quer dizer, se eu só intervir na componente alimentar e não intervir na questão educacional, não intervir na questão da atividade física, não intervir na própria gestão de stress, com rotinas do dia-a-dia, cada vez trabalhamos mais por turnos, cada vez trabalhamos mais horas, quer dizer, tudo isto acaba por influenciar também muito aquilo que vão ser os meus hábitos de consumo e por isso uma política mais enquadrada seria sempre desejável, mas há passos que se tem que dar e este passo, nessa primeira análise, faltam aqui alguns números definitivos, mas essa primeira análise até não está a correr mal. Muito bem, agradecer a sua presença aqui no consultório. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Vamos continuar, no entanto, a falar sobre crianças. Até já.